Eu fiz muito pouco para ajudar a tirar a esquerda do poder no Brasil, mas eu fiz a minha parte. E, inclusive, eu paguei e ainda pago um preço muito caro e muito amargo pela minha atuação nessa direção. Eu era pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Rio Grande do Sul, quando eu fui às ruas me manifestar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. E dentro desse contexto, uma foto num jornal no estado do Rio Grande do Sul chegou ao conhecimento dos meus, entre aspas, superiores, e então eu fui destituído daquilo que era o meu chamado, o meu ministério como pastor, porque supostamente eu havia cometido algo errado, ok? Porque eu estava lá me manifestando a favor do impeachment de Dilma Rousseff. É verdade que a minha atuação foi ínfima, foi pequena, na direção de tirar aquele governo do poder no Brasil, mas eu fico muito feliz, ainda com o preço caro que paguei e ainda pago, de ter feito pelo menos um pouquinho nessa direção. E fico muito feliz de ter isso na minha história, ter isso enfim, na minha trajetória. Me sinto muito honrado de ter batalhado nessa pauta, nessa direção, não importa as consequências. Ocorre que, diante dos desdobramentos de tudo o que aconteceu naquela época, os brasileiros enganados, idiotas, imbecis, como mais ou menos de costume, elegeram um governo que era para ser a esperança, né, de algo diferente de tudo aquilo que a gente lutou para derrubar e de tudo aquilo que a gente pagou um preço caro para derrubar. E nesse dia, 24 de abril de 2020, na minha percepção, morre o governo de Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho, enfim, evitado me manifestar a respeito do tema da política no meu canal, que é um canal classicamente, conhecidamente devotado às questões bíblicas, religiosas, teológicas. E em grande medida, a razão por detrás disso é a natural e corriqueira decepção que a gente tem com os políticos brasileiros. E Bolsonaro nunca foi, não é e nunca será exceção, né? A classe política vergonhosa que comanda o Brasil. Que em um momento de crise, ao invés de cortar na própria carne e cortar gastos, imprime dinheiro e quer gastança de dinheiro, dentre tantas outras coisas que a gente poderia mencionar nesse contexto atual. Ocorre que, entretanto, o vídeo, em grande medida, é feito sem script aqui, é simplesmente do coração, para falar um pouquinho da grandeza de Sérgio Moro e da pequenez do seu traidor, Jair Messias Bolsonaro. Eu não sou o tipo de pessoa que se ilude com os homens do Estado ou da lei. Inclusive, dentro do processo do meu afastamento do ministério, eu judicializei a questão por entender a absoluta afronta ao meu direito de manifestação. Eu tenho total direito de manifestação e de opinião política e de ajuntamento e tudo mais, e não posso ser punido por causa disso. Então judicializei a questão, e o meu processo já está tramitando na justiça há alguns anos, e na verdade eu tenho família de tradição jurídica, vamos pensar assim, onde tem advogados atuantes, enfim. Meu pai é advogado, minha irmã mais velha é advogada, minha irmã do meio é advogada, dentro da minha casa mais familiar, mais nuclear, só eu e a minha mãe não fomos mordidos com esse vírus aí, tá? Então a gente tem um pouco de experiência como que essa coisa funciona ou como que ela não funciona. Então eu não tenho nenhum tipo de ilusão com as pessoas que operam o direito, seja da parte da advocacia, seja da parte, enfim, dos juízes, desembargadores e ministros de uma forma geral, tá bom? Então o que eu estou querendo dizer aqui, ao falar um pouquinho do Sérgio Moro, não é dito da perspectiva de alguém que se ilude, tá? Com os membros do judiciário, muito pelo contrário, tá? Eu tenho bastante pé no chão.
E um pouco por causa da minha experiência em relação aos meus processos, nos quais sou autor, alguns nos quais sou réu, e em relação aí às experiências um pouco mais amplas no contexto familiar, fica muito nítido, né, que tipo de convicção move um Sérgio Moro da vida. Que é a convicção de que o direito se aplica a todos, mas é óbvio que isso é mentira, né? É óbvio do óbvio do óbvio que isso não é verdade. O sistema judiciário, ele tem, na verdade, uma função em grande medida de controle social, para que a gente não saia matando uns aos outros em função dos problemas, e a gente tem um pouco de uma perspectiva de que pode haver alguma compensação em relação a danos, injustiças e tudo mais, ou mesmo para que a gente não saia nem matando os outros, mas se matando também, né? E desanimando de viver em sociedade no momento em que a gente vive. Então a lei não é para ser aplicada para todos, a lei não é para servir para todos, muito pelo contrário, né? Poderosos não podem ser punidos, isso não somente nos contextos aí governamentais, né, dos grandes intocáveis. Aí imagina, quem que imaginaria um dia o senhor Luiz Inácio Lula da Silva preso, né, e que só pôde deixar de estar preso por uma manobra vergonhosa, né, em grande medida pelos próprios ministros do Supremo que ele mesmo indicou, né, olha que maravilha, né. Isso inclusive no contexto da igreja, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos os regulamentos eclesiásticos administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, muito usados para punir pastores por aí, mas que quando vai punir os nossos grandes administradores inquestionáveis, é a mesma coisa que lixo isso aqui, né? A mesma coisa que papel, né? Então, na verdade, a gente sabe que é assim que funciona, né? Só que um Sérgio Moro da vida, ele ousa aplicar o manual, ele ousa aplicar o Código Penal também para os poderosos, né? E aí ele prende o presidente da Câmara, né, que era do PMDB, que, enfim, tá lá o nosso grande Eduardo Cunha, prende o Lula do PT e tudo mais, e assim vai, né? E assim segue. E olha que coisa interessante, né? Debaixo de um governo criminoso, que era o governo do Lula e da Dilma, a Polícia Federal tinha autonomia para fazer essas coisas, né? Olha que interessante, né? E aí a Lava Jato, de vento em polpa, olha que interessante, maior operação anticorrupção do planeta. Agora, como que você acaba com tudo isso? Eleja um imbecil como o nosso presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. É assim que você acaba com a Lava Jato. Sabe por quê o que acontece? Porque aí ele pega e destrói a carreira jurídica do Sérgio Moro, bota ele lá como ministro, para depois, através dele, querer interferir na Polícia Federal. Será que tem alguma coisa a ver com os seus filhinhos aí por aí? Será que o Bolsonaro está querendo saber como é que andam as investigações dos seus filhinhos por aí? E aí o Brasil está na mão disso? E agora a gente vê hoje o senhor Sérgio Moro numa atitude de grandeza ímpar, né? Renunciando àquilo que mais tarde, daqui a pouquinho, podia ser uma vaga no Supremo, renunciando a uma posição no governo, renunciando a uma estabilidade, enfim, sei lá que tipo de coisa de proteção policial que um ministro possui, e que agora não mais possui, porque não quer manchar o seu caráter e a sua história andando com gente de baixo nível como o senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha que interessante, né? E a Lava Jato, que era a maior operação de corrupção do planeta, virou o quê no governo Bolsonaro? Nada, ou talvez um pouco menos do que nada. É isso. E o senhor Jair Messias Bolsonaro não é o traidor simplesmente de Sérgio Moro, né, o que já seria grave o suficiente. E agora, acho que enquanto eu gravo esse vídeo, tá aí na televisão fazendo pronunciamento. Lindo deve estar sendo o seu pronunciamento, Bolsonaro. Você é traidor do Brasil, ok? Você é o melhor aliado que Gleisi Hoffmann poderia desejar, né? Que todo esse pessoal aí de PT e PSOL, isso é o que poderia desejar. Uma pessoa fraca, uma pessoa sem capacidade de articulação política, sem coragem de fazer o que precisa fazer, simplesmente destruindo a trajetória de um homem como o senhor Sérgio Moro, porque quer se interferir na Polícia Federal, né?
É assim uma coisa vergonhosa. Hoje é um dia historicamente triste para o Brasil. O senhor Jair Messias Bolsonaro não está à altura do Brasil. E na eleição passada, em 2018, eu não votei, porque o meu título de eleitor ainda está no Rio Grande do Sul, onde eu era pastor, e eu não transferi ele para São Paulo, mas eu faço questão de transferir o meu título de eleitor para São Paulo, para que nas próximas eleições presidenciais eu possa votar contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. Meus pêsames a quem quer defender esse tipo de coisa, ou esse tipo de gente, pelo menos ainda, né? O que vocês vão inventar agora? Que o Moro é um agente da China comunista para desestabilizar o governo? É a fantasia bolsonarista do momento? Será que é isso que vai acontecer? Será que vocês vão ter coragem de defender esse tipo de coisa? Então, para mim, o governo morreu hoje, e aí só vamos esperar o Paulo Guedes daqui a pouquinho mandar um tchauzinho também, e simplesmente nós temos um dos piores governos da história desse país. A grandeza de Sérgio Moro é gigantesca, a despeito dele ter os seus defeitos, os seus pecados, os seus problemas. Eu vejo na personalidade do Moro alguns traços que não me agradam na sua postura, enfim, ainda que em termos éticos, morais, sinceramente eu vejo assim, o Sérgio Moro como um grande líder, que de fato precisa se afastar desse governo diante da pequenez do governo por completo, tá bom? Fica aí a minha manifestação do fundo do coração e que Deus tenha piedade do nosso país. Um abraço.